Estão farejando para ver. De início, né, segundo a historiografia de Bragança, é uma história que se deu a partir de uma colonização francesa, só que não durou muito tempo. O que nós vamos ter mesmo é um ápice de uma colonização que ela é portuguesa, isso se reflete tanto na arquitetura como na própria estrutura, por exemplo, as ruas, etc. A própria expressão Bragança, não sei se alguém aí parou para pesquisar um pouquinho, né? A própria origem da palavra Bragança vem de fortaleza, de abrigar. Claro que você tem também todo um processo familiar europeu, né, da família Bragança, etc. Mas se você for buscar na etimologia da palavra, significa abrigo, significa você proteger. Então a palavra Bragança, ela tem esse sentido, tá? Por quê? Porque quando você tem um processo de colonização aqui na Amazônia, só lembrando que é um processo de fortalecimento das colônias, ou seja, já tinha um processo em andamento. Então você tem desde Óbidos, né, até Viseu, e portanto você tem aqui Bragança também nesse intermédio, que são então locais de abrigo, de, digamos assim, de proteção das colônias. Tá? Só deixando claro que por ser um processo de colonização, evidentemente que você tem, culturalmente falando e linguisticamente falando, todo um processo aqui de formação de comunidades indígenas, que vão se ramificar a partir de um grande tronco que são os tupinambás. Tá? Então você tem esse processo, digamos assim, de misturas entre culturas, a partir desse processo de colonização e etc. É interessante você observar que essa região do Nordeste paraense possui uma grande familiaridade com o rio também, tá?
No entanto, não são caracterizados como ribeirinhos. É um outro processo de conceituação de própria vivência das pessoas, tá? Então, por isso eu peço para que a gente observe a dinâmica da feira mediante a dinâmica do rio também, que compõe essa paisagem. Só lembrando que Bragança faz parte de uma mesorregião, tá? Que seria a mesorregião do Nordeste paraense, e a microrregião Bragantina, né? Que com mais duas formam as microrregiões do Nordeste paraense. Você tem mais a do Guamá, tá? E você tem uma outra também, professor, esqueci, são três, tá bom? Então você tem a Bragantina, de Guamá e tem mais... Tocantins? Não, aqui da micro... Tem mais uma, vou lembrar daqui Guajarina. a pouco, tá? É de Salgado, a microrregião do Salgado, Bragantina e do Guamá. Nesse caso aqui nós temos Bragança, com mais 14 municípios que vão desde aqui do Nordeste paraense até o Sul e Sudeste, que formam 15 municípios que compreendem a região de integração do Caeté. Esse conceito de região de integração do Caeté, tá? Porque nós estamos próximos ao rio Caeté, você tem toda uma dinâmica por conta disso. O próprio apelido, digamos assim, de Bragança é Princesa do Caeté, tá? Então você tem, a partir da década de 90, toda uma reformulação do IBGE no sentido de mapeamento do estado do Pará. O estado do Pará como referência de desenvolvimento da Amazônia, tá, gente? Então você tem, de um lado, no caso, Amazonas, você tem Manaus, Pará você tem Belém. No entanto, você tem todo um processo de expansão de uma economia sobre o qual o Pará estava se destacando. O IBGE, portanto, enquanto instituição de ordenamento territorial, tem um papel agora importante de regionalizar o Pará, de regionalizar o Pará, porque ele já estava, só que ele precisava ser atualizado. Aí você tem um surgimento da região de regiões de integrações. O que seriam isso? São regiões, né? Vamos partir do conceito de região da geografia. Quem lembra aí? Conceito geral de região. Região é uma característica comum, né? Isso. Então, na região você tem características em comum. E é interessante que o IBGE não considerou somente fatores econômicos e sociais, mas levou em consideração o número de pessoas que tinha até telefonia fixa. Então, quantas pessoas têm telefone fixo aqui em Bragança? Quantas regiões tem ali em Parauapebas? Então, ele criou essa integração regional e, neste caso, você tem a larga extensão do rio Caeté, que vão pegar esses 15 municípios, aí você tem o surgimento da região de integração do Caeté, tá? E Bragança, nesse sentido, vai se destacar principalmente a partir da primeira metade do século XX, tá? Com a produção agrícola, mas antes disso você tem o destaque da borracha, você tem as drogas do sertão. Então é uma economia diversa. É interessante você observar isso. Você tem desde aqui do comércio, tá, até a produção de farinha. No entanto, aparentemente parece que são economias que não conversam, mas elas estão conectadas na dinâmica da população local, tá? Então é muito interessante você observar isso, tá bom? Gente, alguma pergunta? Professor, gostaria de contribuir? Pode ver. Alguma pergunta? O que nós estamos fazendo aqui é um aparato geral, tá, gente? Você falou da farinha, né? Isso. Então a farinha, desde a metade do século XX, ela já estava em constante crescimento, no caso, né? Isso, exatamente. O processo da agricultura, isso também envolve a própria farinha, ele vai acontecer na virada do século XIX para o século XX. Porque antes, o que é que você vai encontrar aqui nessa região em destaque para Bragança? Tá? Você vai encontrar as drogas do sertão, final do século XVIII para o início do século XX. Aí vem uma pergunta aqui para vocês, professores. O que está acontecendo entre Bragança e Belém no final do século XVIII para o século XIX? Que tipo de construção vai marcar a história dessa região? Né? Você vai ter a construção, né, dessa ferrovia que tem como principal objetivo fornecer alimentos para Belém.
Só que a história oficial conta que Bragança se torna dependente de Belém. No entanto, eu peço que a gente tenha um certo cuidado com essas interpretações, tá? Porque o que acontece na verdade é que você tem uma metrópole fragilizada por todo um processo de descolonização e etc. A gente pode falar isso em outro momento, sob o qual uma economia fica fragilizada e você tem isso como reverberação na quantidade de alimentos para a população. E aí eles começam a observar para a região costeira como uma possibilidade de abastecimento das feiras de Belém na virada do século XIX. Aí você tem a ideia da construção de uma ferrovia que possa então interligar essas duas localidades, digamos assim, né? De um modo geral, Belém acaba dependendo em termos alimentícios da região do Nordeste. Só que isso chega ao fim. Isso chega ao fim porque nós temos a segunda metade do século XX, você tem todo um incentivo de uma nova política nacional, que é o nascimento do Programa de Integração Nacional, tá? Onde a Amazônia ela começa a se conectar com o resto do Brasil, não por meio de ferrovias, inclusive internamente, mas por meio de rodovias. Então as ferrovias elas se tornam um plano escasso, na verdade chega até sumir, tá? Em termos de Amazônia, no sentido de locomoção em grande quantidade de pessoas, mercadorias e serviços. E você tem a introdução, a partir da década de 70 principalmente, as rodovias, né? Então você tem todo um plano de integração da Amazônia, você tem as superintendências de desenvolvimento nascendo, tá? O que não deixam de ser projetos coloniais, o que isso tem que ficar bem claro também, certo? No sentido de que as regiões, portanto, elas vão se desenvolver de forma desigual, né? O que a gente chama de desenvolvimento desigual e combinado. Então você tem um estado, tá? Que passou praticamente por um processo de colonização quase que homogêneo, mas que caracterizou cada região, ou melhor, mesorregião, de formas particulares. Isso vai depender do que, Felipe? Vai depender da dinâmica dessa população com os elementos naturais, com os elementos físicos das paisagens. Isso vai depender da formação cultural dessas pessoas, tá? Isso vai depender do que foi imposto em termos de desenvolvimento para essas pessoas. O que é o desenvolvimento de uma região? O que significa isso? Então eu gostaria que a gente pudesse pensar nessa pergunta. O que significa o desenvolvimento de uma região? Tá? A partir de tudo isso que nós falamos agora, o que significa essa pergunta? Porque veja bem, daqui a pouco o professor vai falar sobre uma pegada mais ambiental, socioambiental, etc. Mas como é que essa interpretação se encaixa com essa que eu estou falando aqui para vocês? De que maneira um processo colonizador da região considerou ou desconsiderou esses fatores? Então nós vamos passar por várias realidades. Essa aqui é uma das realidades, tá? É uma das realidades. Quando você chegar em Coatipuru, você vai ter a impressão que você está em Bragança. Mas daí vem as nossas leituras da antropologia, que é de perceber os meandros, os detalhes dessas realidades. Tudo bem? Então nós estamos aqui em Bragança, depois nós vamos estar em Ajuruteua, não é a mesma coisa, depois Salinas. Então nós temos que treinar uma coisa chamada percepção, tá bom? Gente, alguma pergunta? Fala, meu príncipe. Está aqui curtindo, não, trabalhando, né? Junto com o pessoal da Universidade do Estado do Pará, aqui atrás, né? Uma aula de campo, geografia. Vamos dar esse apoio, dar esse suporte. Primeiro agradecer a UEPA por isso, e aqui a gente está. Anos 60, Bragança, Pará, Brasil.